Se uma única frase consegue arruinar o seu dia, você não está no controle. Está vulnerável. Se o humor de outra pessoa altera o seu estado interno, se um comentário despretensioso desencadeia irritação persistente, se um atraso banal já compromete sua lucidez, então sua estabilidade é mais frágil do que parece. O estoicismo não promete ausência de emoção. Ele propõe algo mais sofisticado, autonomia emocional inegociável. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, repetidamente, uma verdade desconfortável. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. O que significa, na prática, que perder o controle raramente é consequência do que aconteceu. É consequência da interpretação impulsiva, automática e não examinada. Nada deveria conseguir te tirar do sério porque nada externo possui autoridade legítima sobre sua consciência. O verdadeiro poder não é reagir com força, é permanecer deliberadamente imperturbável. E isso não é frieza, é domínio interior. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem está buscando algo real, não motivação de superfície. Agora vamos ao que os estoicos entendiam sobre isso que quase ninguém explica direito. Existe uma diferença entre saber que não deveria perder o controle e genuinamente não perder. A maioria das pessoas conhece a primeira parte. Sabe racionalmente que a raiva não resolve, que a reatividade tem custo, que o sério que se perde raramente vale o esforço de recuperar. E mesmo assim, quando o estímulo chega, o estado muda. Quando a frase errada é dita, quando a situação esperada não acontece, quando a pessoa ao lado opera de forma que contradiz o que você precisava, a racionalidade que parecia estável se dissolve e o que sobra é reação. Isso acontece não por fraqueza de caráter. Acontece porque a distância entre saber e ser é estruturalmente enorme, e nenhuma quantidade de leitura filosófica fecha essa distância sozinha. O que fecha é prática deliberada e consistente de um conjunto de princípios que os estoicos desenvolveram especificamente para esse fim. Não como teoria de como deveria ser, como tecnologia de como pode ser. Este vídeo vai atravessar os fundamentos dessa tecnologia, não de forma abstrata, de forma que ao final você entenda por que perde o sério quando perde, o que está acontecendo internamente nesse momento, e o que homens que cultivaram estabilidade real fazem diferente. Antes de entrar nos princípios, vale nomear algo que vai tornar tudo que vem depois mais preciso. Existe uma distinção fundamental que o estoicismo faz, e que a psicologia moderna confirmou, entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. Parece óbvio enunciado assim, mas na prática, a maioria das pessoas opera como se o que acontece e o que sente fossem a mesma coisa, sem nenhuma separação entre os dois. A situação foi difícil, e me senti mal são tratados como equivalentes causais diretos. Mas não são. Entre a situação e o estado emocional há um processo de interpretação, de julgamento, de construção de significado que acontece tão rapidamente que parece inexistente. Parece que a situação causou o estado. Na realidade, a interpretação da situação causou o estado. E interpretações são modificáveis. São trabalháveis. São o território onde o estoicismo opera. O que os 8 princípios deste vídeo fazem, cada um à sua maneira, é trabalhar diferentes aspectos desse processo de interpretação, não para eliminar a emoção, mas para que a emoção que você experimenta seja o resultado de um processamento examinado e não de um reflexo não examinado. Porque a diferença entre o homem que não perde o sério e o homem que perde não está no que acontece com eles. Frequentemente as situações são idênticas. A diferença está no que acontece entre o evento e a resposta. E isso é território que pode ser trabalhado. Os estoicos não deixaram apenas conceitos. Deixaram um sistema de práticas específicas construído exatamente para trabalhar esse território. E esse sistema foi traduzido para o cotidiano moderno numa estrutura com mais de 20 módulos que abordam cada um dos princípios que você vai ouvir neste vídeo, com um desafio de 45 dias, que instala os padrões por repetição até que se tornem reflexo automático, e áudios de reprogramação que trabalham camadas que a compreensão intelectual sozinha não alcança. Mais de 2.000 pessoas já aplicam isso. Se você quer a estrutura para transformar o que vai ouvir aqui de conhecimento em hábito real,
O link está na descrição. Mas siga aqui comigo porque cada princípio que vem agora tem algo concreto para te dar. O primeiro princípio é o que os estoicos chamavam de dicotomia do controle. Epicteto abriu seu manual com uma das sentenças mais diretas e mais ignoradas da história da filosofia. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E a maioria do sofrimento humano, segundo ele, vem de tratar como dependente de nós o que não é. O que depende de você, o que você pensa, como você interpreta, o que você escolhe, como você age. O que não depende de você, o que as pessoas dizem, como elas agem, o que acontece no mundo, como o dia se desenvolve, o que alguém acha de você. Parece simples, não é? Porque o cérebro humano não foi calibrado para essa distinção. Foi calibrado para monitorar ameaças e responder a estímulos. E a resposta a estímulos é automática por design, não por falha. Quando alguém levanta a voz, o sistema nervoso interpreta a ameaça e prepara a resposta antes que o córtex pré-frontal tenha processado o que aconteceu. A emoção chega antes do pensamento. E se não há prática que crie um espaço entre estímulo e resposta, a reação acontece no piloto automático. Epicteto ensinava que o trabalho de uma vida inteira é aprender a reconhecer esse momento de espaço, o ponto entre o que aconteceu e o que você faz com o que aconteceu. Esse ponto existe em todos os seres humanos, mas na maioria das pessoas é estreito demais para ser habitado deliberadamente. A prática estoica o expande. A maioria das pessoas que perde o sério com facilidade está operando com um espaço quase inexistente. O estímulo chega, a interpretação automática ocorre, a emoção dispara, a ação acontece. Tudo em sequência rápida, sem pausas. Sem escolha consciente em nenhum ponto da cadeia. Homens que desenvolveram estabilidade real operam diferente. O estímulo chega, a interpretação automática começa, e antes dela se completar, há um reconhecimento. Isso é um estímulo. Eu tenho uma resposta automática disponível. Essa resposta é minha ou é do meu condicionamento? E nesse reconhecimento, por breve que seja, a escolha existe. Esse é o princípio operativo da dicotomia do controle na prática. Não é sobre negar o que você sente. É sobre reconhecer que o que você faz com o que sente é território seu. A maioria das pessoas nunca examinou onde começa o que depende dela e onde termina. Opera em modo de reatividade total porque nunca mapeou esse território. E então experimenta como inevitável o que é, na verdade, consequência de um hábito não examinado. Cada vez que perde o sério com o trânsito, com o colega, com a notícia, com o familiar, está confirmando para si mesma que o externo tem poder sobre o interno. E essa confirmação repetida aprofunda o padrão. Não por fraqueza, por ausência de mapeamento. Homens que trabalham a dicotomia de controle com consistência desenvolvem algo que parece quase anormal para quem os observa de fora. Uma estabilidade que não parece afetada pelo barulho ao redor. Não porque sumiram os estímulos, mas porque o espaço entre estímulo e resposta foi expandido o suficiente para que a escolha caiba lá dentro. Conheci alguém que durante anos se descrevia como uma pessoa de temperamento difícil. Perdia o sério no trânsito, nas reuniões, em casa. Via isso como parte da sua personalidade, algo fixo, imutável. Até que começou a estudar Epicteto seriamente e percebeu que a personalidade que descrevia era, na prática, um conjunto de hábitos de resposta automática que nunca havia questionado. Começou a fazer uma coisa simples. Antes de qualquer resposta emocional intensa, perguntava: isso depende de mim? Se não dependia, soltava. Se dependia, agia. Em 3 meses, o perfil que descrevia como sua natureza havia mudado mais do que em décadas anteriores. Me conta nos comentários. Qual tipo de situação mais te tira do sério? É pessoa, circunstância ou algo interno? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. O segundo princípio é o que Marco Aurélio chamava de ação do universo. Nas meditações, ele retorna repetidamente a uma ideia que incomoda a maioria das pessoas quando encontram pela primeira vez. O que acontece não acontece para você. Acontece, simplesmente. E antes de explorar por que isso é transformador quando compreendido de verdade, vale nomear por que é tão difícil de aceitar. Porque o cérebro humano, por design evolutivo, é wired para detectar intenção.
para ler o comportamento dos outros e determinar se são aliados ou ameaças. Essa capacidade foi essencial para a sobrevivência em grupos pequenos onde o comportamento social tinha consequências imediatas de vida ou morte. O problema é que esse sistema de detecção de intenção frequentemente produz falsos positivos. Lê hostilidade onde há descuido. Lê desrespeito onde há pressa. Lê perseguição onde há coincidência. A chuva não cai contra você. O trânsito não existe para atrasar você. A pessoa que age de forma irritante não está, na maioria das vezes, coordenando um esforço consciente para comprometer o seu dia. As coisas acontecem segundo suas próprias naturezas, segundo a natureza das pessoas, segundo circunstâncias que precedem você e que vão além de qualquer intenção pessoal. O que cria sofrimento desnecessário é a interpretação de que os eventos são dirigidos a você. Que a frase dita por alguém carregava intenção maliciosa quando talvez carregasse descuido. Que o atraso é injustiça quando é apenas a natureza das coisas se movendo em ritmo diferente do seu planejamento. Que o comportamento do outro é ataque pessoal quando é apenas expressão dos limites e dos padrões daquele ser humano específico. Marco Aurélio governava o maior império do mundo, e foi traído, desafiado, incompreendido e contrariado, com uma frequência que tornaria qualquer pessoa ordinária amarga em meses. E registrou, repetidamente, que a escolha de interpretar eventos como perseguição pessoal é uma escolha, não uma conclusão inevitável. Uma escolha que você faz automaticamente quando não examina. Uma escolha que você pode fazer conscientemente quando examina. Existe algo importante aqui, que precisa ser dito com clareza. Isso não significa aceitar passivamente tudo o que acontece. Significa reconhecer a natureza real do que acontece antes de responder. Há uma diferença enorme entre alguém que te desrespeitou deliberadamente e alguém cujo comportamento te causou incômodo sem intenção. A resposta adequada a cada uma dessas situações é radicalmente diferente, e a maioria das pessoas operando no automático não faz essa distinção. Trata o descuido como ataque e responde com intensidade de guerra a situações que mereceriam, quando muito, uma conversa direta. O espaço entre o evento e a interpretação é onde a racionalidade tem chance de operar. E o espaço entre a interpretação e a ação é onde o caráter se revela. Existe algo que vale examinar aqui com cuidado, porque é contra-intuitivo. Quando você para de personalizar os eventos, você não se torna menos capaz de lidar com eles. Você se torna mais capaz. Porque a personalização consome energia emocional que seria necessária para a resposta efetiva. O homem que interpreta o comportamento difícil do outro como ataque pessoal gasta energia processando a injustiça percebida antes de poder agir em relação à situação real. O homem que reconhece o comportamento difícil do outro como expressão da natureza daquele ser humano específico, não como ataque pessoal, passa direto para o que pode ser feito. A maioria das pessoas acha que levar para o pessoal é sinal de que se importa. Mas o que frequentemente é sinal de que o ego está operando onde a razão deveria estar. E ego, operando onde razão deveria estar, é a receita para a reatividade que custará mais do que a situação original merecia. Marco Aurélio governava com uma máxima que registrou mais de uma vez. Quando alguém te fez mal, pergunta-se primeiro o que essa pessoa sabia e o que ela não sabia. A maioria dos erros humanos vem de ignorância, não de malícia. E responder à ignorância com raiva não elimina a ignorância. Apenas adiciona mais raiva ao ambiente. O terceiro princípio é a distinção entre impressão e assentimento. Essa é talvez a contribuição mais sofisticada do estoicismo para o que hoje chamamos de regulação emocional, e raramente é explicada em termos que tornam a aplicação prática compreensível. Epicteto ensinava que entre o evento e a emoção há um passo intermediário que a maioria das pessoas não percebe: a impressão. A impressão é a interpretação inicial, automática, que a mente faz do que aconteceu. Ela chega completa, carregando um julgamento embutido. Isso é uma ameaça. Isso é uma injustiça. Essa pessoa me desrespeitou. Essa situação é insuportável. A impressão não é a realidade. É uma hipótese, rápida, automática, baseada em padrões anteriores e condicionamentos acumulados.
pode ser precisa. Frequentemente não é. E entre a impressão e a emoção há outro passo que é ainda menos percebido: o assentimento. Você pode receber uma impressão sem concordar com ela. Pode reconhecer que a interpretação automática ocorreu sem validá-la como verdade final. Pode observar o julgamento embutido sem tratá-lo como fato estabelecido. Quando você diz sim para a impressão, quando você assente, a emoção completa se instala. Quando você pausa no reconhecimento da impressão sem assentir imediatamente, você cria o espaço onde o exame é possível. A maioria das pessoas perde o sério não por causa do que aconteceu, mas porque assente automaticamente à interpretação que o cérebro gerou sobre o que aconteceu. E como o assentimento é automático, a perda do sério parece inevitável. Parece que a situação causou o estado. Na realidade, a interpretação não examinada causou o estado. Conheci alguém que perdia o controle toda vez que alguém chegava atrasado a uma reunião. A fúria era real e imediata. Para ele, atraso significava desrespeito, e desrespeito era intolerável. Mas quando examinou a cadeia, percebeu que a impressão, essa pessoa não me respeita, era uma hipótese que ele tratava como fato. Na maioria dos casos, o atraso tinha outras causas. O assentimento automático à interpretação mais dolorosa estava gerando estados que comprometiam não só aquele encontro, mas frequentemente todo o dia. Quando aprendeu a reconhecer a impressão sem assentir imediatamente, a mesma situação começou a produzir uma resposta completamente diferente. Não por ter deixado de se importar, por ter parado de concluir antes de examinar. Isso é controle emocional estoico na prática. Não supressão, não indiferença. Reconhecimento ativo que cria espaço entre o automático e o deliberado. Vale explorar o que acontece quando você pratica isso com consistência, porque o efeito não é apenas na situação específica. O efeito é cumulativo. Cada vez que você reconhece uma impressão sem assentir automaticamente, você está enfraquecendo o padrão de assentimento automático em geral. Cada vez que você examina o julgamento embutido antes de validá-lo, você está construindo um músculo de discernimento que se torna progressivamente mais rápido e mais preciso. O paradoxo é esse. A prática parece lenta no início. Parece que você está adicionando um passo desnecessário entre o estímulo e a resposta. Mas com o tempo, o que parecia um passo extra se torna automático ele mesmo. A pergunta, isso é uma impressão ou é realidade? Começa a ocorrer naturalmente, sem esforço deliberado, antes que o assentimento automático se complete. E nesse ponto, a estabilidade que parecia ser um ideal distante passa a ser o modo padrão de operação. Epicteto ensinava que a liberdade real não é a ausência de obstáculos externos. É a ausência de dominação pelas próprias impressões não examinadas. Você pode estar numa situação objetivamente difícil e operar com clareza porque reconhece a impressão pelo que é. Ou pode estar numa situação banal e ser completamente dominado pela interpretação automática que a mente gerou. A situação externa não determina o estado. A relação com as impressões determina. A maioria das pessoas nunca foi apresentada a essa distinção. Cresceu acreditando que sentir algo forte era prova de que a situação era forte, que a intensidade da emoção era sinal da gravidade do evento. Mas intensidade emocional é frequentemente sinal da intensidade do assentimento à impressão, não da gravidade real da situação. Isso estava fazendo sentido? Deixa o like se você está chegando com atenção até aqui. O quarto princípio é o que os estoicos chamavam de amor fati, o amor ao destino. Sêneca e Marco Aurélio escrevem sobre esse princípio de formas diferentes, mas com a mesma direção. A ideia, simplificada, é que resistência ao que já aconteceu é o desperdício mais completo de energia que existe. O que já é, é. E colocar energia mental contra o que já é, não desfaz o que é. Apenas mantém você em estado de luta contra algo que não tem capacidade de ceder, porque já é imutável. Isso não é resignação. É precisão. E existe um custo específico da não aceitação que vale nomear porque é preciso. Quando você está em resistência ao que já aconteceu, sua atenção está dividida. Parte está no presente, navegando o que existe agora. Parte está no passado,
contestando o que não pode mais ser contestado. E essa divisão de atenção não é metáfora. É literal. O cérebro humano tem capacidade cognitiva limitada. A atenção alocada para a resistência ao passado é a atenção subtraída da navegação do presente. O efeito prático disso é que você toma decisões piores no presente porque está operando com menos recursos cognitivos do que teria disponível se a resistência não estivesse consumindo parte do sistema. A irritação que persiste horas depois de uma situação difícil não só é desprazerosa em si, ela compromete a qualidade do que você faz e decide durante essas horas. Conheci alguém que percebeu isso de forma muito clara. Toda vez que uma reunião não ia como esperava, ele passava as próximas 2 ou 3 horas em loop mental sobre o que deveria ter dito, o que o outro deveria ter feito, como a situação deveria ter sido diferente. E então se perguntava por que a tarde era menos produtiva do que a manhã. A resposta estava no loop, não na tarde. Resignação seria não agir em relação ao que pode ser mudado. Amor fati é reconhecer com clareza o que não pode ser desfeito, para que a energia disponível vá para o que ainda pode ser influenciado. A maioria das pessoas que perde o sério, com frequência, tem uma tendência específica. Mantém a resistência ao que já aconteceu muito além do ponto em que qualquer ação ainda é possível. O evento ocorreu. A frase foi dita. O plano falhou. E horas depois ainda há uma parcela significativa da atenção mental operando contra aquilo, revivendo, contestando internamente o que não tem como ser contestado externamente porque já passou. Esse loop mental tem um custo real. Não é apenas desconforto subjetivo. É capacidade cognitiva sendo alocada para processar algo que não tem como produzir resultado útil. Cada ciclo do loop é um custo sem contrapartida. E durante esse tempo, o presente, que ainda tem possibilidade de ser influenciado, recebe menos atenção, menos qualidade, menos presença. Marco Aurélio escrevia sobre isso como uma questão de economia de atenção. Você tem uma quantidade finita de energia mental por dia. Como você aloca esse recurso é, literalmente, a qualidade da sua vida. Alocar para o que não pode ser mudado é um investimento que nunca retorna. Reconhecer rapidamente o que pertence ao passado e redirecionar para o presente é uma das habilidades mais valiosas que um homem pode desenvolver. Homens que parecem não perder o sério com nada não são impassíveis por natureza. Eles aprenderam a fazer esse redirecionamento mais rapidamente do que a maioria. O que para outros leva horas de loop mental, para eles leva minutos de reconhecimento seguido de soltar e mover. Existe uma frase que Marco Aurélio escreveu para si mesmo que resume esse movimento com uma economia brutal. Perde o tempo que você gasta reclamando do que não pode ser mudado. Esse tempo pertence ao presente, não ao passado. Não era conselho para outros, era lembrete para si mesmo, porque mesmo o homem que desenvolveu esse nível de disciplina precisava do lembrete. Porque a tendência de resistir ao que já é, não é eliminada pela prática. É reconhecida mais rapidamente. A maioria das pessoas acha que aceitar o que aconteceu é fraqueza ou resignação. Confunde aceitação com aprovação. Mas aceitar o que já é não significa aprovar. Significa reconhecer que contestar o imutável é um gasto sem retorno. Você pode não aprovar o que aconteceu. Pode trabalhar para que não aconteça de novo. Pode agir sobre o presente para criar um futuro diferente. Mas fazer isso enquanto ainda está em resistência ao passado é como tentar construir enquanto mantém os braços ocupados contestando fundações que já existem. A construção não acontece com eficiência. Soltar o que já foi não é indiferença. É precisão sobre onde investir a energia disponível. Você já percebeu quanto tempo por semana você passa em loop mental, com algo que já aconteceu e não pode ser desfeito? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. O quinto princípio é a prática da atenção ao presente, o que os estoicos chamavam de prosote. Existe uma ironia no funcionamento da mente que perde o sério com frequência. Ela raramente está no presente quando perde. Está no futuro, antecipando como algo pode dar errado, ou no passado, processando o que deveria ter sido diferente. E o estado emocional negativo que emerge dessa operação é experimentado como se fosse causado pelo presente,
quando na verdade é causado por onde a mente estava. O trânsito parado não é, em si, estressante. É a projeção de tudo que vai atrasar, de todas as consequências que o atraso vai gerar, da imagem de quem vai ficar esperando, da percepção de como você vai ser julgado por isso, que cria o estado. O presente, estritamente falando, é apenas um carro parado numa via. O sofrimento é construído pelo que a mente faz com esse fato. A prosoche, a atenção plena ao presente que os estoicos cultivavam, não é uma técnica de meditação no sentido moderno, embora partilhe características com ela. É uma postura de consciência sobre onde a mente está operando. O estoico treinado desenvolve a capacidade de notar, em tempo real, quando a mente saiu do presente e entrou em loop de antecipação ou de ruminação, e de trazê-la de volta não com força, mas com reconhecimento. Epicteto ensinava seus alunos a perguntar em qualquer momento de perturbação: isso é um problema real agora ou é um problema que minha mente está construindo a partir do que pode acontecer ou do que já aconteceu? Na maioria das vezes, a resposta revela que o problema atual é gerenciável. O que parece insuportável é frequentemente a soma do real com projeções que ainda não são reais. Não é sobre fingir que não há dificuldades. É sobre não acrescentar às dificuldades reais o peso das imaginárias. Existe um exercício que decorre diretamente da prosoche e que é simples o suficiente para ser aplicado em qualquer situação. Quando você sentir perturbação, faça uma pergunta: onde está minha mente agora? Se a resposta for no passado ou no futuro, você identificou a fonte do problema. Não o trânsito, não o colega, não a situação em si. A ausência de presença no presente. Isso não significa que o presente é sempre confortável. Significa que o presente, quando habitado com atenção, raramente é tão difícil quanto a soma do presente com o passado que você está revivendo e o futuro que você está antecipando. A maioria das pessoas vive em 3 tempos simultaneamente. E essa divisão da atenção não só compromete a qualidade da experiência presente, como também impede que você veja com clareza o que o presente realmente exige como resposta. A mente sobrecarregada com passado e futuro produz reações ao presente, que são desproporcionais, porque não estão respondendo apenas ao presente. Estão respondendo a um amálgama de tudo que carregam. O homem que habita o presente com consistência não é aquele que ignora o passado e o futuro. É aquele que os processa deliberadamente, em seus tempos adequados, em vez de deixar que invadam o presente sem convite e sem propósito. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. O 6º princípio é o que os estoicos chamavam de indiferença aos preferenciais. Esse princípio é frequentemente mal compreendido como cinismo ou desapego total. Não é. E antes de explicar o que é, vale nomear o que acontece quando está ausente. Porque a ausência desse princípio é uma das principais fontes da instabilidade emocional que a maioria das pessoas experimenta sem conseguir diagnosticar a origem. Pensa em quantas vezes você perdeu o sério, não por causa de algo objetivamente grave, mas por causa de algo que ameaçou algo que você valorizava muito. A forma como foi tratado numa conversa. O resultado de um projeto que não saiu como esperado. A opinião de alguém cuja aprovação, percebida ou real, importava para você. O reconhecimento que não veio depois de um esforço que parecia merecer. Nenhum desses eventos é, em si, catastrófico, mas foram experimentados com uma intensidade emocional que só faz sentido se o item ameaçado tinha muito mais peso do que o peso objetivo que merecia ter. Isso é o que acontece quando um preferencial é tratado como necessário. A ameaça a ele dispara uma resposta emocional calibrada para a necessidade, não para a preferência. E você perde o sério com uma intensidade desproporcional à situação real, porque a ausência desse princípio é uma das principais fontes da instabilidade emocional que a maioria das pessoas experimenta sem conseguir diagnosticar a origem. Os estoicos distinguiam entre o que é genuinamente bom, a virtude, o caráter, a integridade, e o que é preferencial mas não necessário para uma vida bem vivida, saúde, reputação, conforto, sucesso. Não que esses preferenciais fossem sem valor, mas que o bem-estar emocional não poderia estar condicionado a eles.
O que isso significa na prática para quem quer não perder o sério? Quando você trata um preferencial como necessário, você cria uma vulnerabilidade estrutural. Se a reputação se torna necessária para seu estado interno, qualquer ameaça à reputação desequilibra o estado. Se o reconhecimento dos outros se torna necessário, qualquer ausência de reconhecimento perturba. Se o conforto da rotina se torna necessário, qualquer quebra de rotina desestabiliza. A maioria das pessoas que perde o sério com facilidade tem um conjunto de preferenciais que, sem perceber, foram promovidos a necessários. E qualquer evento que ameace esses itens dispara uma resposta emocional intensa porque o sistema interpreta, erroneamente, que algo essencial está em jogo. Quando você examina esses itens e os reconhece pelo que são, preferenciais que você aprecia, mas que não define quem você é, nem o valor do que você tem, a vulnerabilidade emocional a eles diminui. Não porque você para de querer, mas porque a perda possível deixa de ser catástrofe e se torna inconveniente. Marco Aurélio perdeu filhos, amigos, saúde em períodos. Enfrentou traições de generais, críticas de filósofos, desafios que qualquer homem teria razões legítimas para usar como justificativa de amargura ou instabilidade, e registrou, com uma serenidade que não é encenação mas é o produto de décadas de trabalho, que nenhuma dessas perdas tocou o núcleo do que ele era. O caráter permanecia. A virtude permanecia. O que estava sob controle permanecia. Isso é o que a indiferença aos preferenciais constrói na prática. Não indiferença a tudo, mas uma estrutura interna que sabe distinguir o que é central do que é periférico, e que responde às perdas e adversidades periféricas com uma estabilidade que não seria possível se esses elementos fossem tratados como centrais. A pergunta prática que decorre desse princípio é simples e poderosa. O que eu estou tratando como necessário que de fato é apenas preferencial? Onde minha estabilidade está condicionada a algo que não é, na verdade, condição necessária para a qualidade do que sou? Essa pergunta, respondida com honestidade, revela as vulnerabilidades emocionais específicas de cada pessoa, porque cada um tem seus próprios preferenciais que promoveu indevidamente a necessários. E conhecer esses pontos específicos é o primeiro passo para trabalhar a dependência que criaram. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que perde o sério, com uma frequência que não está servindo a ele. O sétimo princípio é o que Sêneca chamava de preparação prévia para a adversidade. Uma das razões pelas quais a maioria das pessoas perde o sério quando perde é que o momento adverso chegou como surpresa. Não no sentido de que não era previsível em abstrato, mas no sentido de que a mente não havia construído nenhuma preparação emocional para aquele tipo de situação específica. Sêneca praticava algo que chamava de premeditação dos males. Não como pessimismo, não como antecipação ansiosa, mas como exercício deliberado de se familiarizar com possibilidades adversas antes que se tornassem reais. Você imagina, com algum grau de detalhe, como seria enfrentar uma situação difícil? Como reagiria? Que recursos internos teria disponíveis? E ao imaginar, você constrói uma relação com aquela possibilidade que não é de medo, mas de conhecimento. O efeito psicológico é mensurável. Quando o evento adverso eventualmente chega, a mente não encontra território desconhecido. Encontra algo que de alguma forma já foi atravessado internamente. A intensidade emocional é menor porque a surpresa é menor. E com menor surpresa, maior capacidade de resposta deliberada em vez de reativa. A maioria das pessoas evita esse exercício por superstição, achando que pensar em algo ruim pode atraí-lo, ou por desconforto, porque imaginar a adversidade é desprazeroso. Mas o estoico entendia que o desconforto do exercício em imaginação é dramaticamente menor do que o desconforto do evento real sem preparação. Você paga um pequeno preço de antecipação controlada para evitar o preço maior da reação descontrolada. Isso é inteligência emocional de alto nível. Não é sobre ter medo do que pode acontecer. É sobre não ser pego de surpresa pelo que certamente vai acontecer em alguma variação. Existe uma forma prática de aplicar isso que não exige blocos longos de tempo. Sêneca sugeria dedicar alguns minutos, de preferência no final do dia, a imaginar de forma neutra as adversidades possíveis do dia seguinte ou da semana. Não com catastrofismo,
com a objetividade de quem está fazendo um reconhecimento de terreno antes de atravessá-lo. Você pensa: o que pode dar errado amanhã? Como eu responderia se isso acontecesse? Que princípio estoico seria mais útil nessa situação? O resultado não é ansiedade, é preparação. E a diferença entre ansiedade e preparação está precisamente na postura. Ansiedade antecipa sem ter ferramentas para lidar. Preparação antecipa e constrói as ferramentas antes que sejam necessárias. Pessoas que praticam isso regularmente descrevem uma transformação específica. Situações que antes as desequilibravam completamente passam a ativar uma espécie de reconhecimento. Algo que pensaram previamente em situação de calma surge como guia no momento real. E essa guia interna, construída antecipadamente, é o que separa a resposta da reação. Deixa o like se você chegou até o 7º princípio acompanhando o que foi dito. O 8º princípio é o que os estoicos chamavam de comunidade da razão. Existe uma armadilha sutil que pessoas emocionalmente reativas frequentemente não percebem. Elas interpretam a perda de controle como algo que acontece a elas, quando, na verdade, é algo que elas fazem, frequentemente em resposta a outros seres humanos. E aqui está o que torna esse princípio especialmente relevante. A maioria das situações que tiram as pessoas do sério envolve outras pessoas. Não eventos abstratos. Não circunstâncias impessoais. Pessoas. O que alguém disse, como alguém agiu, o que alguém deixou de fazer. A forma como alguém te tratou. O comportamento que contradiz o que você esperava ou o que você considera justo. Os estoicos entendiam que a relação com outros seres humanos é, para a maioria das pessoas, o principal campo de teste do trabalho interno. Você pode praticar todos os 7 princípios anteriores de forma relativamente tranquila em situações impessoais. Mas quando outro ser humano entra em cena, com suas próprias naturezas, limitações, padrões e comportamentos, é aí que a estabilidade construída é realmente testada. E Marco Aurélio, que pela natureza do seu papel passava os dias cercado de seres humanos difíceis em situações de alta pressão, desenvolveu uma compreensão específica sobre como manter a estabilidade nesse contexto. Marco Aurélio escrevia sobre a natureza humana com uma compaixão que surpreende quem espera dureza. Ele dizia que os homens falham não por malícia, mas por limitação, por ignorância da natureza real das coisas, por padrões que não examinaram, por dores que não processaram, e que o homem de razão reconhece isso e responde não com raiva, mas com uma combinação de firmeza e compreensão. Isso não significa validar comportamentos destrutivos ou aceitar tratamento inadequado em silêncio. Significa reconhecer que a raiva que sente em relação ao outro raramente pune o outro. Geralmente pune você. Quando você perde o sério em resposta a outra pessoa, o que acontece fisiologicamente? Cortisol e adrenalina sobem. O sistema imunológico é temporariamente comprometido. A clareza cognitiva diminui. A capacidade de tomar decisões de qualidade cai. E a pessoa que você perdeu o sério com, na maioria das vezes, não sofreu nenhuma dessas consequências. Você pagou o preço da reação que ela provocou e ela seguiu em frente. Epicteto perguntava aos seus alunos: qual é o ganho real de perder o controle com outra pessoa? Se a resposta for nenhum ganho real, então o custo é puramente seu. E um custo sem contrapartida é simplesmente um desperdício. Homens que genuinamente não perdem o sério, não são indiferentes ao comportamento alheio. Eles escolhem, conscientemente ou por hábito instalado, responder ao comportamento com ações que produzam resultados, em vez de reações que produzam custo. Essa é a diferença entre reagir e agir. Reagir é reflexo. Agir é escolha. E essa escolha, que parece pequena quando descrita em abstrato, tem consequências enormes no cotidiano. Porque a pessoa que reage perde autoridade moral sobre a situação no momento da reação. A pessoa que age, mesmo quando age com firmeza, mantém a autoridade porque a ação foi deliberada. O comportamento difícil de outro não tem como te derrubar quando o que você responde é uma escolha e não um reflexo. Marco Aurélio registrou algo sobre isso que permanece relevante 2000 anos depois. Ele dizia que quando alguém tenta te provocar,
O que verdadeiramente te provoca não é a pessoa. É a sua própria interpretação de que a provocação tem poder sobre você. Retire o assentimento a essa interpretação, reconheça a provocação pelo que é, e ela perde o poder que parecia ter. Isso não é sobre tornar-se inatingível. É sobre reconhecer que o que toca você com profundidade diz mais sobre o que você ainda não trabalhou do que sobre o que a outra pessoa fez. E essa é talvez a percepção mais desconfortável e mais libertadora do estoicismo. Os gatilhos que ativam sua reatividade são mapas do trabalho interno que ainda pode ser feito. Qual dos 8 princípios mais ressoa com o padrão que você reconhece em si mesmo? Me conta nos comentários. Agora vale dizer algo que une tudo o que foi apresentado aqui. Nada do que foi descrito neste vídeo é natural no sentido de ser espontâneo. Nenhum ser humano nasce com dicotomia do controle instalada como reflexo. Nenhum nasce reconhecendo impressões sem as sentir automaticamente. Nenhum nasce com amor fati como postura padrão diante do adverso. Tudo isso é construído. É aprendido. É instalado através de prática repetida, de exposição consistente a esses princípios, não apenas como conceitos, mas como ferramentas operacionais para situações reais. E aqui está o que a maioria das pessoas que encontra estoicismo faz. Lê, concorda, sente que faz sentido, e volta ao cotidiano operando exatamente como antes. Não por falta de vontade, mas porque concordância intelectual não instala nada. Instalar requer prática estruturada, repetição deliberada, e um sistema que cria accountability com o próprio desenvolvimento. É exatamente por isso que os estoicos não eram apenas filósofos. Eram praticantes. Tinham exercícios diários. Tinham rotinas de exame noturno. Tinham práticas matinais de preparação. Tinham um sistema completo de desenvolvimento que não dependia de motivação, mas de estrutura. Pensa no que foi apresentado aqui. 8 princípios, cada um deles com aplicação prática direta para situações reais do cotidiano. Dicotomia do controle para não perder energia com o que não depende de você. Ação do universo para não personalizar o que não é pessoal. Impressão e assentimento para criar espaço entre estímulo e reação. Amor fati para soltar o que já passou sem loop de resistência. Prosoche para habitar o presente em vez de viver em antecipação e ruminação. Indiferença aos preferenciais para não colocar seu estado emocional nas mãos do que pode ser perdido. Premeditação dos males para não ser pego de surpresa pelo adverso. Comunidade da razão para não deixar o comportamento alheio ter autoridade sobre o seu estado. 8 princípios. 2000 anos de refinamento. E a maioria das pessoas que os conhece os aplica de forma esporádica, quando lembra, quando a situação parece séria o suficiente para justificar o esforço. O estoico praticante aplica por hábito. Não porque a situação parece séria o suficiente, mas porque o hábito está instalado. E hábitos se instalam com estrutura, não com intenção. Esse sistema foi adaptado para o mundo moderno com mais de 20 módulos que traduzem cada um desses princípios em práticas concretas. Um desafio de 45 dias que instala os padrões por repetição até que se tornem reflexo. E áudios de reprogramação mental que trabalham as camadas mais profundas do condicionamento emocional. Mais de 2.000 pessoas já aplicam isso no dia a dia. O link está na descrição. Agora uma pergunta direta. De tudo que você ouviu aqui hoje, qual princípio você mais precisa instalar com urgência? Não qual você mais gostou. Qual você mais precisa? Me conta nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe perdendo o sério com uma frequência que está custando caro para a vida dele. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Ele é o próximo passo natural dessa jornada. Não ignore. Nada externo possui autoridade legítima sobre sua consciência. Isso não é slogan. É uma afirmação que se torna verdade na medida em que você pratica o que foi apresentado aqui. E vale dizer uma última coisa sobre o que o domínio interior não é, para que não haja confusão. Não é dureza. O homem que não perde o sério não é o homem que não sente. É o homem que sente e ainda assim escolhe.
Não é frieza emocional. É clareza sobre o que merece sua reação e como ela deve ser. Não é supressão. É processamento mais sofisticado, mais rápido, mais calibrado para o que a situação realmente exige. Sêneca escreveu que a filosofia não promete te tirar do mundo humano. Promete que você vai atravessá-lo de forma diferente. Com menos desgaste desnecessário. Com mais presença no que importa. Com uma estabilidade que não depende de tudo correr bem para existir. Isso é o que 8 princípios de 2000 anos de prática acumulada têm a oferecer. Não teoria. Tecnologia. Para dias que vão ser difíceis de qualquer forma. Para pessoas que vão ser impossíveis de qualquer forma. Para situações que vão contradizer o que você planejou de qualquer forma. A questão não é se essas situações vão aparecer. É quem você vai ser quando aparecerem. A pergunta não é se você vai encontrar situações que tentam tirar você do sério. Você vai, hoje, amanhã, toda semana. A pergunta é se, quando essas situações chegarem, você vai ter algo real para operar. Ou vai apenas lembrar que devia ter algo. E existe uma consequência de longo prazo dessa distinção que raramente é mencionada. O homem que não perde o sério não apenas tem menos desgaste emocional no dia a dia. Ele constrói, ao longo do tempo, uma reputação interna e externa que nenhuma quantidade de imagem pode substituir. Internamente, cada vez que você atravessa uma situação difícil sem perder o sério, você deposita na sua própria percepção de si mesmo uma evidência de capacidade. Evidência de que você tem algo real, que não é apenas teoria ou intenção. E essa evidência acumulada muda a relação que você tem com adversidades futuras, porque você não chega mais a elas sem histórico. Chega com prova de que atravessou antes. Externamente, as pessoas ao redor percebem, não necessariamente de forma consciente ou verbalizada, mas percebem. O homem que não perde o sério tem uma presença diferente em situações de pressão. Uma solidez que é sentida mesmo quando não é nomeada. E essa solidez constrói credibilidade, confiança e influência de uma forma que nenhum esforço de imagem consegue simular, porque é real. O estoicismo não promete que você vai se tornar imune ao que acontece. Promete algo mais valioso. Que você vai desenvolver uma relação diferente com o que acontece. Uma relação onde você é o agente, não o reagente. Onde o que ocorre ao redor informa as suas ações, mas não determina o seu estado. Isso é o domínio interior de que o Hooke falou. Não frieza. Não indiferença. Autoridade sobre o próprio interior, construída uma prática de cada vez, um princípio de cada vez, um dia de cada vez. Agora depende de você.